Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno Barros. Boa tarde, Vera Barroso. Adorei esses poais. Você gosta dessa roupa, eu né? Gosto, Legal, eu legal. gosto. Boa tarde, gente. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar da chegada do homem à lua, vamos falar também da dor com o fim de um relacionamento, vamos falar de urbanismo e vamos ter música. Oba, ela está lançando o terceiro single de 2019. A música Quanto Tempo Faz reafirma a nova fase musical da cantora Camatos. Em breve ela vai estar no EP que será lançado. Após estourar com hits eletrônicos em inglês, a artista agora desponta no soft pop. O que será isso? A gente vai descobrir cantando a música com direitos autorais, tudo em português. Muito bom. Estamos com Sabrina Medeiros, que é professora de Relações Internacionais, e ela nos fala sobre a importância da chegada do homem à Lua há exatos 50 anos, no dia 20 de julho. O universitário e escritor Igor Pires da Silva usou a dor de um fim de relacionamento para colocar em versos os seus sentimentos. Foi assim que surgiu a história do coletivo TCD, que começou nas redes sociais, virou site, um livro, bombou, gente. O livro se chama Textos Cruéis para serem lidos rapidamente. Essa história é boa, né, Vera? Muito bom. Estamos com Carlos Fernando Andrade, que é arquiteto, urbanista, e ele acaba de lançar o livro Vazou, Crônicas do Urbanismo Carioca. Você aí de casa está super convidado a participar do programa. É só colocar a hashtag Sem Censura nas redes sociais, a gente tem a nossa live no Facebook também. E você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp através do número 021 99903 5329. Muito bom. Estamos com Camatos, nossa querida Karen. Oi, querida. De casa. Isso. Uma honra estar aqui. Estou muito feliz de dividir meu trabalho com vocês. Nós adoramos tudo que você faz. Olha só, eu queria que você apresentasse o seu músico. Eu sei que ele é guitarrista, mas está de violão acústico. Veronês. Esse aqui é meu guitarrista, meu amigo, irmão Veronês. E hoje veio me acompanhar para a gente fazer uma versão acústica de duas músicas. A primeira agora é a AP e, por último, a Quanto Tempo Faz. Eu vi o single, muito bom. Você viu? Vi, adorei. Vamos lá, pode mandar ver. Vamos lá com a AP. Hoje estou aqui só pra te dizer, quando fecho os olhos só vejo você. Não disfarça, faça as malas, vem aqui correndo para o meu AP. Yeah, 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 yeah. Amor, você diz que ama, depois não me chama. Te canso na cama até a cidade acordar. Olha no espelho, não vê o que eu vejo. Tua sede de desejo faz você pirar. E nada é perfeito, né? Tu encaixou, andou um jeito, pois é. Mesmo com seus defeitos, quero te dar um beijo. Cê sabe, nosso beijo faz o tempo parar. Ei, vai, imagina um mundo sem nós dois. Não dá, dá não, não dá. Então vai, imagina um mundo sem nós dois. Não dá. Hoje estou aqui só pra te dizer, quando fecho os olhos só vejo você. Não disfarça, faz suas malas, vem aqui correndo para o meu AP. Atravessa a rua, vamos conversar. Tô te vendo no reflexo do segundo andar. Não disfarça, faz suas malas, vem aqui correndo para o meu. Quando me abraça forte, arrepia até a nuca. Nós dois de mãos dadas, andando pela rua, sem nada pra dizer, sem nada pra escutar. Todo o meu prazer querendo te abraçar. Vai, imagina um mundo sem nós dois. Não dá, dá não, não dá. Então vai, imagina um mundo sem nós dois. Não dá. Hoje estou aqui só pra te dizer, quando fecho os olhos só vejo você. Não disfarça, faz suas malas, vem aqui correndo para o meu AP. Atravessa a rua, vamos conversar. Tô te vendo no reflexo do segundo andar. Não disfarça, faz suas malas, vem aqui correndo para o meu AP. Yeah, 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 yeah.
Vem. A gente tem que chamar Camatos, né? Sim, Karen não Camatos. pega mais, né? Não tem pega. jeito. É sem respirar, nome Camatos. É Camatos. Camatos. Não, mas fica bonito mesmo. Com esse K ficou legal. Engraçado que não é Obrigado, separado, Veronês. né? Valeu. Obrigada, Vero. Engraçado que não é separado o nome, que às vezes as pessoas confundem porque é um... Não é K. Não, é separado, Camatos. Você Camatos, fez tudo uma junto. coisa Sim, inteira sim, e ficou K é ótimo. de quê? Oi? K é de quê? Karen. Karen. Ela é Isso. Karen Matos. Tá de Não, é Karen. uma boa solução, né? Ah, eu Porque gosto. você mantém tudo, Sim. o teu nome, tudo direitinho e Não, consegue fazer uma Não, coisa e foi nova. uma coisa louca para determinar um nome artístico. Olha, eu pensei em tantos nomes que você não pode imaginar. E no final ficou Camatos mesmo, que é o meu nome. Já foi na Vou pro na simples, menos é mais. numerologista? Mas Não fui. você não é teu apelido, nem nunca foi. Nunca foi. Sempre fui frustrada, porque eu não tinha esse apelido na infância, né? Porque sempre minhas amigas todas com apelido, menos eu. Sempre foi Karen, Karen, Karen. E agora com Camatos todo mundo me chama de K, então eu tô adorando. Tá bom. Tem uma coisa, Cá, que é muito legal, que você tem um nível de profissionalismo na apresentação já muito grande, sendo tão nova. Sério. E isso, acho. Você não acha também, Acho. Bruno? Obrigada, Você, gente. você se apresenta muito imediatamente. Você acha que isso se deve a quê? Qual é o tipo de escola que você já tem para fazer? Olha, na verdade, eu acho que isso é um amor que eu sinto pela música, assim. Parece clichê falando, é amor, Não, mas tudo bem. eu acho que é muito pela postura e pelas experiências que eu já tive de palco e apresentações. Na verdade, eu trabalho com música há 3 anos, é um tempo É curto, pouco? é muito pouco tempo. Mas eu já já fiz aula de canto, estudei música durante um período de 8 meses aproximadamente. E dentro dessa escola eu fiz algumas apresentações. E aí, Quer dizer, você nasceu mesmo com esse troço do palco, então. olha, Mas em eu casa você acho. ouvia música assim pequena, sua família é uma família de artistas? Não, como é que era? engraçado que, assim, minha família é muito ligada à música, sempre. A gente somos uma família muito, muito animada pra cima. Mas, na verdade, eu canto desde pequenininha. Com 2 anos, minha mãe sempre falava que eu cantava as músicas de niná. Eu comecei a cantar antes de andar, a falar antes de andar. Então, com 2 aninhos, eu já cantava. E eu fui desenvolver mesmo esse lado artístico com 12 anos, que aí eu ganhei um violão de minha avó. E aí eu comecei a cantar e compor. E aí eu vi que... E aí você fez aula de música, alguma coisa Fiz, assim? Quando eu ganhei o violão, fiz aula de violão durante algum tempo, só que eu sempre fui um pouco autodidata, assim. Eu cansava um pouco de ficar... Você acabou fazendo se toda formando, inclusive, em outra coisa, né? Você Me não formei acabou, em não outra fez coisa. música, né? Não fiz música porque eu acho que quê, música cara? sempre foi um hobby na minha vida. Assim, eu sempre gostei como hobby. Era o que eu fazia para desestressar, era o que eu fazia com amigos, para divertir Pra a família. ter companhia. Pra ter companhia. Mas eu, na época de vestibular, já pensando no que eu ia fazer, nunca passou pela minha cabeça a música. Pelo contrário. Assim. É que você podia ter ido, vai lá, escreve no Muito, Unirio, podia passar vestibular muito, e fazia, né? Muito, podia demais, assim. Confesso para você que eu sinto falta até hoje, apesar de ter facilidade de aprender. Às vezes eu penso, poxa, se eu tivesse começado antes, será que hoje... Mas eu acredito que na vida tudo acontece no seu tempo certo. Não, você então, está indo tão bem. Obrigada. Olha só, eu estava ouvindo, eu estava adorando, mas eu não quis pedir para você cantar Let Me Go Crazy. Ah. Mas o Let Me Go Crazy, primeiro, tem essa coisa de você cantar em inglês e tem Sim. uma coisa mais eletrônica também. Sim. Que foi por onde você começou, você acha Foi. isso? Foi por onde? Ou por onde você estourou um pouco? Foram os dois. Na verdade, eu caí meio que de paraquedas no mercado da música, no nicho eletrônico. Em 2016, hoje em dia, que é um amigo meu, me chamou para fazer uma música. Ele é o Henrique, ele se chama Bilion, é produtor também de música eletrônica, me convidou para fazer uma música e já compor, porque ele sabia que eu escrevia música pelo Facebook. Aí eu, tá, vamos ver, né, essa experiência. Fiz a música com ele, ela se chama Free Yourself and Fall. Uhum. E no meio não sei como funciona em toda a música, mas no ramo do mercado eletrônico, os DJs e produtores se mandam muita música para ver o feedback. E ele mandou para o DJ chamado F Tampa, que hoje em dia é meu produtor. E que você tem, que você gravou ele adorou, com eles, incrível. me chamou para gravar uma música chamada Our Way. Essa e eu essa ouvi. música estourou. Ela tem 22 milhões de streamings Olha nas só. plataformas Uau. digitais. O primeiro milhão, eu já falei assim, meu Deus, 1 milhão? Como assim? Você dá 5 mil plays, você já fala, nossa, uma música que eu claro. escrevi, que eu fiz. E Fiz a maioria das E pessoas... foi tua, a Foi. Way é tua também. Todas são. Todas são. Uhum, todas. Eu gosto Mas muito de você é mais compor. parecida com essa música. É português.
É Você porque, diz- por causa disso? O quê? É porque ela é mais pop. Sim. Ela é sim, menos bem mais, eletrônica. Menos. Aí eu fiz Our Way, que é em parceria com o DJ, foi com a F-Tampa. A música, poxa, foi muito bem. E depois eu recebi muitas propostas de fazer música com Eles outros ficam DJs. milionários quando eles ganham. Quantos milhões? 22 milhões 22 de play. milhões. Por que ela não fica milionária, Bruno? Eu acho que ela tá rica. A gente tá muito. cara de Ó, rica. a gente está muito interessado nessa história. Você não acha? 22 milhões? Olha, 22 milhões é um ótimo número. Não vou mentir que, né, tem um Cara. retorno muito bom. Mas não é só isso, né? Porque a música estoura, mas ela tem um tempo de vida. Então, você recebe enquanto ela tem um tempo de vida. Depois Tá. que já vai diminuindo, diminui consequentemente. Porque ela Você vai tá para 22 falando- milhões e aí para, né? ela É engraçado, para. né? Esse Dá uma mercado estagnada, assim. A música Isso tem é um uma coisa pico. interessante que eu até queria te perguntar, assim, você falou desse tempo de Sim. vida. Você acha que por isso que hoje em dia não tem mais essa coisa do artista lançar um disco, um CD, ele quer lançar o single, tipo, Sim. de meses em Um meses EP. ele Olha, eu pra- acredito principalmente que funciona para quem está começando, assim, a minha visão, porque eu tenho vontade, futuramente a gente vai lançar um EP com 5 músicas, mas a gente traçou essa estratégia de lançar singles por, primeiro, tá lançando um trabalho novo, totalmente diferente, em português. Isso. E um single desenvolvendo super bem, é mais fácil do próximo ir super bem também. Gera E quando curiosidade. curiosidade. E quando você lança um álbum, já tem um número maior de olhos, assim, de olhares e curiosidade e vontade de ouvir na hora que você lança do que eu acho que quando E você tem muito lança mais direito. palpite, porque aí vão dizer assim, não, trabalha essa. Não trabalha essa, eu gosto Sim. mais daquela. E depois você tem que um investimento na composição mais Totalmente, complicado. tem tudo. Você investe tempo, tudo. Então, assim, eu acho que tem também um receio de você lançar um álbum. Por exemplo, você lança um álbum de 8 músicas e quatro músicas de 8 músicas, por exemplo, são as músicas favoritas. Mas são As muitas músicas de músicas que trabalho. têm que virar E dão hit. muito Então, trabalho. assim, você lança um álbum de 8, são 8 músicas rodando no mesmo tempo, na mesma hora. Então, acho que por isso que as pessoas optam pelo single mesmo. Mas olha só, eu adorei o Let Me Go Crazy. Eu gosto muito dessa música também. Você não vai cantar, né? Você vai cantar o quê no final? Eu vou cantar... Eu querendo puxar pra mim. Não, você podia dar uma palhinha, você nem ensaiou. Não Não dá, sei, mas não posso dá. a capela, se quiser. que faz, ela... fica bonitinho. É muito bonitinha. O refrão é Baby, let me go crazy. Put your arms around me. Feel like home. The empties. Ooh, when I'm with you. Aí repete. Viu como Olha, é a pessoa que faz a diferente? É muito capela lindo, fazendo muito assim. bom, muito Obrigada. lindo. Eu gostei muito. Essa música é muito importante, assim. Foi no início da dúvida ainda do que a gente ia seguir, né? Eu, junto com o meu produtor, que é o F-Tampa, a gente estava pensando em qual estratégia a gente ia seguir para artista solo, porque até então só tinha lançado músicas em Tá. parcerias, né? E aí a gente lançou Our Way, eu lancei mais algumas músicas, um remake de uma música chamada You Gotta Be, que é uma música já antiga, conhecida. E a gente decidiu traçar essa estratégia também de lançar a primeira música solo em inglês. E já no O teu mercado inglês é eletrônico. ótimo? É, né? Muitas pessoas confundem. Até tem gente que acha que eu sou gringa. Sempre foi? O que, Você fala inglês? Eu falo inglês. Eu fiz curso, na verdade, só. De curso. Ai, eu adoro essas pessoas. Não, Aprende sério rápido. mesmo. Eu Assim, fiz curso. cultura inglesa, tentei tipo assim, também. fiz cultura inglesa e sai assim, não, não é Eu fiz possível. curso, mas Não. eu acho que eu sempre ouvi muita música em inglês. Eu acho que isso ajuda bem na pronúncia. Não sei se isso influenciou, mas eu sempre ouvi muita música Não em inglês fez mesmo. intercâmbio? Não fiz intercâmbio. É E o jeito, skate? né? O Kai, e o skate vai voltar a andar de Porque, skate? olha, Você anda de agora skate? eu recentemente Eu não andei de sabia. patins. Tava falando. Recentemente andei Os de famosos patins. patins. Nossa, eu adoro patins. Eu sempre fui muito moleca. Até hoje eu sou um pouco, assim. Mas ainda tá sempre muito fui. novinha. Então, eu andava de skate, surf. Mas, na verdade, o skate... Eu fui pro skate porque eu queria ser surfista, né? Quando era criança. Mas não era uma coisa tão fácil e acessível como hoje. E Você aí morava eu me- perto da praia? Morava. Ela, Amava. ela é garota da Barra. Eu sou, né? gente. Me diz uma coisa, tem show por perto? Então, as coisas, assim, graças a Deus, têm acontecido muito rápido. A gente trocou o projeto todo de inglês para português, né? Do ano passado para agora. Então, em março foi o primeiro lançamento em português. E aí, em maio, a gente fez uma mini turnê chamada Turnê Me Leva. A gente passou pelas capitais, Rio, São Paulo e Belo Horizonte, para a gente poder apresentar esse show novo. Agora, o nosso foco são os próximos lançamentos, mas a gente já está conversando com pessoas dentro dessas capitais, contratantes e tudo mais, para a gente desenvolver shows legais também. Como é que a gente sabe onde é que você está? Qual é o teu Instagram? Então, essas coisas? gente, meu Facebook, meu Instagram se chama Kamatos, é só procurar K-A-M-A-T-O-S. Não tem erro, lá eu divulgo sempre data de shows, próximos lançamentos, novidades e conto um pouquinho da minha vida também para vocês.
Maravilha, muito bom. Obrigada. Vamos fazer um intervalo rapidinho? A gente volta já já. Então, estamos de volta com o Sem Censura ao vivo. Bruno Barros, onde você está? Estou aqui, Vera Barroso, para saber o que você em casa está achando do programa de hoje, nessa sexta-feira, friozinho aqui no Rio de Janeiro. Fernando Batista, do Rio de Janeiro, carioca. Camatos é puro talento, além de linda e simpática. Manda sucesso para você, cara. Pode rodar. Marcela, do Rio, a Camatos é a simpatia em pessoa. Que menina incrível. Não, canta essa. muito, com vários ozinhos, sinal que gostou. Valeu, Marcela, pela mensagem. E tem mais uma, terceira e última, do Brian Rodrigues. Vim aqui pelo Igor. Meu livro preferido é o TCD. Valeu, Brian. Ele vai falar daqui a pouquinho. E você em casa continua participando desse programa aqui com a hashtag Sem Censura ou então pelo WhatsApp, o número é 021 99903 5329. É com você, Vera. Maravilha, Bruno. Obrigado. Olha só, presentes aqui no estúdio, quem estava assistindo ao Homem Chegado na Lua, só você e eu, Carlos Fernando. Não é não? Mas ninguém viu. Só a gente. Nós estamos com a Sabrina. A Sabrina é a historiadora de formação e professora de Relações Internacionais. E qual é a importância desse fato de 50 anos atrás? Bom, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, você demorou a vir. Pois é, finalmente eu pude. Acho que é um assunto bem lúdico, embora eu esteja mais acostumada a falar de guerra. Eu acho que tem um elemento lúdico na chegada do homem à Lua, sobretudo porque ficou na memória de uma série de pessoas, sociedades, povos, porque justamente não só foi uma chegada, mas foi uma chegada televisionada. Né? Então, tem um elemento central que diz respeito até aonde o homem pode ir, diz respeito à ausência de limites para essa expansão, né, da humanidade, mas tem um outro elemento também que não se pode deixar de dizer, que é relacionado à guerra, a Guerra Fria, e a simbologia que por trás de um elemento somente de uma conquista aeroespacial tem também uma conquista militar importante, que é uma disputa que se encaminhou na forma também da chegada à Lua, mas que se estende à construção de mísseis intercontinentais, à construção de um aparato de guerra, justamente porque o mundo vivia uma tensão constante na possibilidade de uma nova grande guerra. Apesar de que, quando você vê duas potências como os Estados Unidos e a Rússia disputando competitivamente, não no terreno de batalha, mas num acontecimento, numa conquista, fica melhor, né? Porque a gente sabia que eles estavam metidos em guerras regionais, cada um para o seu lado, mas pelo menos os dois lá a gente não teve o prazer de não ver essa guerra. Pois, o pioneirismo. Exatamente, não tinha ausência de guerra, né, Vera? Assim, quer dizer, se espalhavam, conflitos civis de grande proporção aconteciam, é verdade. Mas o fato de ser televisionado, quer dizer, implica também num momento da imprensa muito particular, porque a partir dali, quer dizer, o mundo acompanhou a configuração dessas tensões. Não, eu tinha esquecido desse detalhe. É muito importante, realmente, você saber que foi televisionado, quer dizer, de lá da Lua. Tanto é que, a partir desse momento, começaram a desconfiar de que nem tinha acontecido. Isso passou na sua cabeça, por exemplo, você que não era nascida, que não sabia, que poderia ser uma encenação? Fake news. Pois é. Bom, enfim, as teorias conspirativas também acompanham a história da humanidade. E acho que ninguém ousaria dizer que está 100% certo de que qualquer coisa dessas aconteceu. Sobretudo na era que a gente vive, né? Há sempre algum espaço para dúvida, né? Mas, passados tantos anos, acho que essa dúvida se reduz e ela permanece num grupo muito pequeno de pessoas. Pois eu estava lendo que alguém que estava dizendo não dá para ser tão falso assim, porque pelo menos 40 mil pessoas participaram do evento, quer dizer, mandando o pessoal para os técnicos, dá um torno de 40 mil pessoas. Fica difícil você contar muito difícil. uma encenação
Mas eu Claro. acho que o que causou essa fake news também, que a invenção de que poderia não ter existido, eu acho que naquela época a dificuldade tecnológica era grande, assim, então você duvidava. Hoje em dia, se fosse hoje, com o nosso tudo de tecnologia que a gente tem, aliás, eu estava vendo uma matéria da Sandra Coutinho e ela estava falando do que de tecnologia foi transformado no mundo depois da missão Apollo 11. Por exemplo, a câmera de celular, ela fala que hoje em dia a gente só tem essa câmera de celular por conta das pesquisas dos astronautas da NASA para Apollo 11. Isso é um elemento central, porque, bom, em primeiro lugar, tem uma guerra imagética e de discurso. E essa guerra faz parte também desses elementos da guerra que são super associados à evolução científico-tecnológica. Nesse momento, tem um elemento militar importante, que é a possibilidade de uso civil do desenvolvimento militar. E esse entendimento ele é encaminhado até hoje, inclusive na configuração de uma indústria que antes era só da guerra e militar para uma indústria de defesa, que também está atrelada hoje ao desenvolvimento, à ciência, à tecnologia e não só à guerra, né? Então, é interessante notar que essa transformação também tem a ver com esse período. E aí é que, então, talvez se revele de forma mais presente a capacidade de uma indústria, que também era uma indústria militar, servir, né, à ciência, à tecnologia, à humanidade e à própria gastronomia, porque a comida dos astronautas também. Verdade. Eles tiveram que desenvolver um método todo especial para levar a comida. Há muito empenho científico em cada pedaço daquilo. A gente tem que lembrar que a visita à Lua foi feita com base na missão da Apollo 11, então foram 10 outras missões da Apollo anteriores, inclusive a primeira delas com explosão, e essas subsequentes missões foram encaminhadas com uma série de discursos e guerras de imprensa, né? O Kennedy anuncia em 62 que vai chegar à Lua. A gente só tem o feito em 69, e entre 62 e 69, uma série de missões da Apollo para conquistar cada pedaço dessa missão até que um homem, de fato, pudesse pisar e pudesse trazer esse material da Lua para ser investigado. Você acha que o abandono da missão Lua, ou seja, a Lua depois disso foi abandonada, quer dizer, nunca mais se foi à Lua, nunca mais... eles, durante um tempo, foram, desceram, não sei o quê, voltaram e abandonou-se a Lua. Tanto é que vocês nunca ouviram falar de nenhuma missão na Lua. Isso está ligado à Guerra Fria, a essa disputa Estados Unidos-União Soviética, porque a União Soviética vai acabar em 89, não é isso? Pois então, Que você dentro desse cenário, eu acho que tem diversos elementos que realmente somem do mundo ordinário, né, da opinião pública, e tem outros que permanecem. Dos elementos que somem, naturalmente, são voltados para o fato de que a guerra tem um ciclo. E esse ciclo termina lá na década de 80, com essa terceira fase da Guerra Fria e com a decadência progressiva da União Soviética, sobretudo a decadência econômica. Isso. Naquele momento, a guerra se volta para uma guerra mais regional, que foi a guerra Irã-Iraque. Então, até a derrubada do Muro de Berlim, lembrando que o muro foi derrubado, ele não caiu, e até a derrubada do muro, a gente tem um efeito, né, progressivo de entendimento de que a guerra é nociva e, naturalmente, um desejo menor político, inclusive eleitoral, de associar-se com a guerra, justamente porque a guerra empenhava muitos recursos. Então, os gastos militares, nesse período, são os gastos maiores da história. Então, há uma necessidade de desassociação justamente por conta da crise econômica, da ciclotimia econômica. Quando isso volta, né, quando, então, se descobre que a guerra nunca acabou e que, na verdade, a ideia de um mundo unipolar, com a presença somente dos americanos, não era tão verdadeira, porque ainda esse é um mundo de disputas, embora houvesse a decadência da União Soviética, muitos anos depois a Rússia volta a ser um ator preponderante. A cortina de fumaça da Guerra Fria cai, né? É a cortina de fumaça que cai e a gente começa a ver uma realidade. Pois é, e na verdade existe exatamente, porque não se sabia muito bem qual era o estado da arte de cada um desses atores, né? Revelar que a União Soviética estava em crise foi absolutamente novo para a maior parte do Ocidente, né? Então, de fato, havia ali uma questão de ordem econômica e, por isso, havia um grande desafio em manter um programa espacial altamente caro,
Mas depois, a volta do interesse no programa espacial também está, de novo, atrelada ao interesse do desenvolvimento de mísseis balísticos de longo alcance, com a retomada dessa indústria em torno de outros atores, como o da Coreia, ou como o próprio Irã, cuja tensão agora é latente, com qual os atores agora mudam. Quer dizer, né? os atores mudam um pouco, né? Porque a gente ainda tem atores satélites aos russos e satélites aos Estados Unidos. Mas tem a introdução da China. Exatamente. Agora, tem uma outra configuração disso, que diz respeito ao investimento aeroespacial, que é a configuração somente da tecnologia civil, do uso civil disso. Então, a presença do lançamento de satélites. E tem uma memória dessas, que eu acho que é muito relevante, que tem sido trazida agora, nesse ambiente que a gente vive, que é um ambiente mais dotado de uma preocupação com a questão do gênero. Por exemplo, então, qual o papel dessas mulheres astronautas? Qual o papel dessas mulheres que primeiro orbitaram? Desculpa só te cortar, mas que a NASA anunciou que a próxima astronauta que vai à Lua será uma mulher. A intenção deles Acho que é 2024, se não me engano. Não, podia pôr um negro, um gay também, né? Para variar um pouquinho, né? Porque só tinha um homenzinho branquinho, né? Uma espaçonave diversa. Pois é, e a gente começa a se interessar. Hein? O Cosmos saiu de moda porque a gente não vê mais ninguém vê disco Não, eles continuam com planos. Tem sempre alguém indo para Júpiter, tem sempre alguém indo para Marte. Mas ninguém mais vê disco voador, você já percebeu? Eu acho que continuam, sim. Continua. Eu acho que continuam vendo. Se você puser ufologia lá no Google, você vai se espantar. Eu gosto dessa parte, eu pesquiso. Você gosta? Carlos Vereza tem uma tese curiosa. super séria sobre isso. Eu acho que tem, sim, tem muita coisa. De qualquer maneira, você acha que porque hoje eu estava lendo a respeito da Lua especificamente, é que estão tentando voltar como se a Lua pudesse ser uma espécie de super pouso, né? satélite. Só de vamos nos estabelecer, porque tem água, porque tem uma série de coisas. E, afinal de contas, está perto, são só 363 mil quilômetros. Quer dizer, é muito perto, não é isso? Mas é interessante porque a luta suscita uma discussão geopolítica importantíssima. Né? Quando a gente faz modelo Nações Unidas, a gente quer treinar as regras, são regras de simulação, de solução de controvérsias nas relações internacionais. A gente usa o caso da Lua primeiro para poder testar as regras. Que legal. Como é que seria a colonização da Lua? Que legal. Exatamente. Isso é uma ideia ótima. Porque, na verdade, assim, o embrólio que envolve a Lua é o mesmo embrólio que está envolvendo a Antártica hoje, que envolve também a questão do Ártico e do derretimento do gelo e da configuração de uma nova geopolítica de ocupação dos recursos propriamente. Esses astronautas que primeiro pisaram, então, quer dizer, uma série de astronautas orbitam, mulheres orbitam a Lua antes dessa pisada, e os astronautas que pisam levam o material da Lua para ser pesquisado, 30 quilos de material rochoso, geológico levado. Né? Então, o que está por trás disso? Quer dizer, a regulação, como é que se vai fazer? Quem é que vai regular? Quem é que vai Vai ser a ONU, vai ter aqueles problemas, A o Lua é de organismo todo mundo, internacional. gente. A Lua é de Exatamente. E a gente todo tem mundo. hoje um órgão regulador? Quem regula? Não, então não tem um órgão regulador. Então, por exemplo, no caso da Antártica, né, o Brasil teve uma discussão pública, alguns geógrafos achavam que o Brasil devia ter uma posição territorialista, ou seja, uma ocupação de fato territorial de uma parte Ou seja, uma daquilo. parte da O Antártica Brasil- é nossa. Exatamente. E E o Brasil não tem essa não posição, tem não isso. teve essa Nunca posição. teve. E, no entanto, o Brasil tem uma estação e ela é voltada para a pesquisa e tudo mais. Mas alguns países têm uma posição altamente territorialista. É o caso do Chile, por exemplo, dos Estados Unidos, enfim, de alguns outros. Então, essa partilha da Antártica, tal como ela foi feita uma pizza da Antártica, é uma partilha com uma visão territorialista. Então, embora haja um tratado de exploração com uma série de condicionantes entre aqueles que exploram hoje a Antártica, esse tratado depende da atuação de cada país. Ou seja, o direito internacional depende do voluntarismo. Se um determinado país não for mais voluntário como signatário daquele tratado, isso não tem continuidade. Então, vocês imaginem que essa discussão sobre o que a gente chama de outer space, né? o que está além da Terra, é muito relevante, né? E tem interesse profundo geopolítico e militar. Muito interessante. Né? Porque diz respeito aos recursos. Não, e até porque se você descobre realmente vida na Lua, e você pode ir Vida para na lá riqueza. e viver lá. Vida da riqueza. E aí, de quem que vai ser? Quem que vai ter Gente, direito eu estou a se adorando essa hospedar na história, Lua? porque a gente vai conversar com o Igor agora sobre o livro dele, que é uma coisa sobre sentimentos humanos que não mudaram ao longo desses anos. Mas a gente está falando de um novo tratado de Tordesilhas, gente. Entendeu? Ou seja, a gente vai dividir a Lua
entre Espanha e Portugal, como no século Muito bom. no século XVI. Pois é, o mais provável é que a gente não tenha uma visão territorialista, mas a Tomara. questão dos recursos continua sendo relevante e dos recursos vivos e não vivos. Então, assim como se discute o fundo do mar, porque é um imbróglio, o que são as águas internacionais? Até O que onde está vai? abaixo? Até onde vai? O Brasil ganhou a concessão agora de uma nova faixa aumentou a nossa faixa de zona econômica exclusiva recentemente, numa defesa jurídica exemplar que o Brasil fez durante anos. Então, isso é relevante porque estão em jogo os nossos recursos, os recursos nacionais. E isso quer dizer de recursos nacionais, sobrevivência da humanidade, o quanto a gente pode, o quanto a gente não pode, a questão ambiental relacionada. E isso tudo tem um caráter político, geopolítico relevante e tem um caráter humano. Né? E aí eu acho que é um pouco isso que você está apontando. Só para a gente jogar o assunto, que é um assunto absolutamente fascinante, que é a Lua, né? E para jogar para o sentimento do Igor, que fez um livro... Não é dos namorados. Pois é, a Lua é dos Lua namorados. já Carlos inspirou Fernando, foi tantos ótima casais. ideia. É isso mesmo. Obrigada. Namoros à distância. Eu fiquei encantada porque não é a sua história, não é o seu sentimento, mas é o fato de que você foi conseguindo leitor. Eu adoro essa ideia de que na internet, nesse mundo moderno, virtual, a gente escreve muito e a gente lê muito. Eu odeio essas pessoas que dizem os jovens não leem mais, os jovens não escrevem mais. Eles leem sim, É eles muito escrevem. engraçado, assim, porque ainda existe esse estigma de que o jovem adolescente não lê. Cara, acho que a gente é a prova viva de que isso é muito mentira, assim. Eu já vendi mais de 200 mil livros, primeiro. Sim, assim, e foi muito chocante me deparar com o fato de que... Eu lembro que na primeira reunião assim, com a editora, eu conversando com a minha editora, eu falei, a gente vai vender 10 mil livros. Eu acho que é tava isso. bom, E né? tava ótimo. E tava bom. Começa achando isso. E a gente, assim, vai ser isso, assim. E hoje a gente já vendeu mais de 200 mil e eu vejo como... Quanto? Mais de 200 mil. 200 É um mil, Carlos best-seller, Fernando. Não, no Brasil. é um caso Sim. sério, caso sério. A gente mais tá- Não, mas vamos lá, vendidos. conta a historinha. Conta a história, porque isso daí não é assim, senão a gente se Então, assusta. Você aí estava muito infeliz. Sim, mas só voltando, né? E o nosso público-alvo é muito jovem, assim, é adolescentes de 13 a 18 anos, assim. Então, esses números acho que expressam o que de fato está falando. Assim, a gente tem muito leitor que está afim de ler, assim. E eu fui para a Flip semana passada e eu vi, cara, o livro não vai morrer, assim. Se a gente acha que o livro em algum momento vai... O objeto livre, você tá falando, né? vai esmorecer, assim, e esse amor pelo livro vai esmorecer, não vai, gente. Mas e Fiquem no tranquilos. mercado tradicional editorial, assim? Então, a gente está... É isso, né? As redes sociais e a internet, eu acho que são elementos para a gente pensar esse mercado, assim, como esse mercado está se modificando. Porque se há 10 anos atrás esse mercado era homogêneo, era muito difícil de ser alcançado, você tinha pessoas muito específicas que publicavam, hoje você vê jovens autores da internet publicando e sendo best-sellers, assim. Então, como que essa dinâmica muda, assim? Eu acho que as editoras e o mercado editorial está começando a perceber que a internet é um caminho valioso para que a gente continue fomentando a leitura, Pois é, por isso que eu fomentando a queria que você literatura. contasse a tua historinha na internet. A gente pode depois até jogar no livro, mas a tua historinha na internet é que é interessante. Então, eu fazia publicidade, estava no último ano da faculdade, estava namorando, terminei o namoro. O final, assim, do namoro foi bem ruim, bem traumático. Um tanto quanto abusivo, e escrever para mim sempre foi uma ferramenta de escape, assim. Só que pensando em Brasil, eu nunca pensei que eu pudesse sobreviver da escrita. Então eu não levava até então a escrita a sério, porque eu pensava, pô, não tem como se sobreviver como escritor no Brasil, tipo, não tem. E daí falei assim, não, vou voltar a escrever, vou criar uma página no Facebook, vou chamar umas amigas para escreverem comigo e vamos tentar entender o que é a plataforma no Facebook. Porque naquela época, um professor meu da faculdade falava uma coisa muito legal. Ele falava, gente, o Facebook está morrendo. A única coisa que você tem é meme de cachorro, gif e discussão sobre política. E é isso, né? Continua sendo isso. E na época eu pensei, pô, não existe nenhum projeto no Facebook de texto que fala sobre a vida, que fala sobre os amores, que fala sobre o cotidiano, sei lá. Daí surgiu a Textos Cruéis, assim, tava no ônibus voltando para casa e esse nome surgiu na minha cabeça. Eu lembro que eu estava em pé, assim, num dia de cão, sabe, dia de cão, assim. Cara, tinha acontecido de tudo e esse nome veio na minha cabeça, Textos Cruéis demais para serem lidos rapidamente. Eu falei, o que eu faço com esse nome? Sabe, umas coisas assim que você, Genial. cara,
Não sei, precisava fazer alguma coisa com esse nome. No dia Você já estava com o teu coletivo formado? das Não, eu estava meninas? pensando na ideia, assim, porque Tá. eu estava era bem meio do ano, assim, eu estava num fluxo de escrita muito grande, exorbitante, e eu precisava colocar esses textos para outras pessoas lerem. Eu sentia que eu precisava compartilhar da minha dor, assim. A dor do término, eu acho que é uma dor universal, assim, todo mundo pois passa é. e eu O que achava seria que... da arte sem a fossa, né, cara? Pois é. É bastante. Daí esse nome veio na minha cabeça. No dia seguinte, falei para uma amiga, Yasmin, Yasmin, a gente precisa criar uma página no Facebook, a gente precisa criar esse projeto. Criamos, 6 meses de projeto, a gente tinha mais de 100 mil seguidores, com um ano mais de 1 milhão, livro, e é isso aí. Aí surgiu, porque todo mundo ficava lendo. Os textos no Facebook. Você não existia a forma do livro. Não. Eram só os textos que você Sim. ia postando Sim. diariamente. E as meninas também não. Basicamente são os teus textos. Sim, né? éramos eu e elas. Daí teve um momento que a gente se dividiu, assim, e eu segui sozinho no projeto. Tá. E aí ficou lá postando. Daí tá. foi, assim, e a editora entrou em contato com a gente em 2017. Com um ano de projeto, mais ou menos, porque o projeto surgiu em abril de 2016. Em maio de 2017, a editora Globo veio atrás da gente e falou, ó, vocês são incríveis, A vamos editora publicar. achou vocês pelo Facebook? Porque Pela porque é um mídia. projeto muito Sim. ressoante, assim. E é engraçado, porque No você mercado. vê, ele deixou como está no Facebook. Ele não pôs Sim. Igor Pires da Silva. É muito engraçado isso. Eu fiquei procurando. Que era até sacar que, Sim, que era uma outra uma, coisa. uma outra coisa assim que eu sempre tive. Eu acho incrível ser reconhecido através do meu trabalho, mas eu não quero que as pessoas... É muito isso também, na internet as pessoas precisam de rosto para amar ou para odiar. E eu não gostava dessa ideia de que as pessoas precisariam ver o meu rosto para se conectar com a minha escrita. Eu queria que elas se Você conectassem... queria o valor da escrita, né? É engraçado. Queria que elas se isso. conectassem comigo por causa da minha escrita, assim, por causa do que eu estava passando e por causa do que eu passo. Teu texto é um texto, evidentemente, que é um texto sobre o amor a vida inteira e ele não para. Tem várias, eu não sei que texto que você gostaria de ler. São cruéis. Não, eles são os É uma amores. crueldade diferente. A última, que são... Cada página tem um texto, então realmente é compreensível. Mas a última é linda, vai. É muito bonitinha. Essa daí. Bom, resumindo, esse livro é ele dividido tá vendo? em Ele 4 não quer- capítulos. Ele quer me... E o último capítulo é meio que um vai ficar tudo bem, assim, Depois você explica, depois de ter vai, passado. só pra gente falar. Ontem acordei com uma coceira no peito, era o amor me dizendo que podemos começar tudo de novo. Pois é, assim que acaba o livro, aí. entendeu? Ou seja, Sofreu. Isso sofreu pra caramba. é aquela mão que sofreu e apaga tal, depois Mas, da dor. Dá para amar Mas de novo, né? sim, sempre. Sempre Ou dá. seja, é um livro que é feito para você ler no dia que você quer, na hora que você quer e sem ordem. Sem ordem. Assim, tipo Exatamente. assim, vamos, aquela coisa que a gente gosta muito quando é adolescente, é por isso que você disse que faz muito sucesso com adolescente. Vamos abrir Fernando Pessoa e ler. Você conhece isso, né, Carlos Fernando? Vamos abrir e ver. Agora, tem um que eu gosto muito, e eu tinha separado, mas eu acabei começando a separar tantos, que começou lembra a mais ou menos o ficar... teor? Não, eu vou achar. É só o comecinho, não precisa ler. Lê uns 3 coisas, que é bem no começo, e eu acho ele muito bonitinho. Eu gosto muito desse texto. Então, um lapso de resignação, aquieto o peito e cedo a minha própria dormência. Tem sol lá fora, tem gente correndo, a vida. Mas aqui dentro de mim, uma calmaria e um desconforto de tentar qualquer passo. O que senti hoje, depois de almoçar às 3 da tarde, enquanto ouvi uma música qualquer no celular, foi algo próximo a paralisar-me por completo e me entender como incapaz de me movimentar. Era como se eu soubesse, por antecipação, o que me aguardava. A vida queimaria de maneira tão bruta que esforço algum seria possível. Viver é uma ferida incurável. É aí. Nossa, lindo. Ele é todo assim, ele é o tempo inteiro assim, ele é muito sincero, né? Sim, assim. E eu acho que eu me conecto tanto com outras pessoas porque eu tenho uma coisa também, porque a literatura sempre foi algo que eu via muito distante, assim. E a gente pensa nessa literatura clássica,
nesses livros muito cabeça assim. Na escola eu fui ensinado a gostar dessa literatura e a menosprezar tudo você que... fala de Clarice. Você Falo. fala da Clarice. Mas a minha escrita é uma escrita muito simples e muito fácil, porque na minha cabeça eu penso, cara, eu quero que minha avó leia o meu livro, eu quero que ela entenda. Eu não quero escrever difícil, eu quero escrever para que as pessoas se conectem. E eu acho que esse livro é assim, sabe? Eu acho que ela é fácil no sentido de que todos nós podemos entender o que você está sim, dizendo, que você não quer fazer um exatamente. texto barroco. Mas a graça do teu texto é porque ele é sincero, mas ele é muito bem escrito. Sim, obrigado. Ele é ouvi uma caprichado. coisa do Gregório do Vivier uma vez que tem a ver com isso que você está falando. Ele dizia que ele escreve para as pessoas do tempo dele. Ele não adianta Sim, querer escrever para exato. gente... Agora, a gente não escolhe muito o público que Não. faz sucesso, né? Sim. Porque eu me lembro que a Thalita Rebouças, ela conta isso, quando ela veio aqui, contou, de que ela escreveu para gente da idade dela. Que ela conta a história do fim do romance dela e tal, e é todo sofrimento, mas é uma outra coisa. Para a gente da idade dela, ela tinha 24 anos, e de repente ela descobriu que ela fazia sucesso com meninas de 13. É isso. Você também se surpreendeu um Me pouquinho? surpreendi demais, porque quando eu comecei a escrever eu tinha 21. E eu pensei, o pessoal da minha idade vai se identificar, né? 20, 21, 22, 23. E, cara, as pessoas que... o nosso público que atende às nossas sessões de autógrafo são garotas de 13 anos, de 12 anos que falam assim, cara, eu vou fazer letras por sua causa. Eu vou ser escritora por sua Isso é causa. uma influência, né? Sim, tipo assim, o seu livro foi um abridor de caminhos, assim, de portas para a literatura e para a poesia como um todo. Então, eu acho que é o que eu fico mais feliz, assim, que os livros da Artes Cruéis são portas para outros livros, assim, talvez mais pesados. Não, tem até o mais- segundo engatilhado aqui. TCD. Gente, isso não vai parar nunca. Vamos Já lá para o lançou... intervalo. Desculpa. Então, estamos de volta com Sem Censura. Bruno, onde é que você está, Bruno? Tô aqui, Vera, do seu ladinho para saber o que vocês aí em casa estão achando do programa, acharam desse papo sobre a Lua, o que vocês acharam do Igor. Eu acho que vocês gostaram. Vamos ver, pode rodar a primeira mensagem da Cristina Lima, de Itaboraí, aqui no Rio. Parabéns à nova roupagem do programa. E vocês falando sobre conhecimentos é fascinante. Parabéns à professora Sabrina Medeiros por essa entrevista maravilhosa. Valeu, Cristina, pode rodar. Tem mais? Marlon Serafim. Existem dúvidas do homem ter chegado à Lua, igual os europeus duvidam da chegada deles à América em 1500, lá de Pitangui, Minas Gerais. Valeu, Marlon. E tem uma próxima mensagem. Essa mensagem, gente, eu achei assim... Depois vocês contam o que vocês acharam dessa mensagem, que eu não entendi direito a ideia dele. Osés Leitão, ele fala: colônia da Terra e tecnologia de recursos. Foguetes têm que gerar muita força para sair da Terra, já da Lua é melhor. A Lua pode ser uma escala para o espaço. Será que ele está sugerindo aí para a NASA fazer conexões na Lua? A partir da Lua você para lá e faz uma escala para Plutão. Acho que a ideia é boa. Você em casa continua participando do programa com a hashtag Sem Censura nas redes sociais ou então pelo WhatsApp 021 99903 5329. Por enquanto a interatividade cerrou, Vera. Maravilha, Bruno. É isso mesmo, né, o Carlos Fernando? Odisseia no Espaço, a Lua é A Lua era uma estação de lançamento, exatamente. Para o espaço. Para o espaço, enfim, para aquela coisa infinita, né? Exatamente. Como a gente imagina que são as cidades crescem infinitamente. O Carlos, você tem um texto que eu estava lendo. Você é um carioca verdadeiro, aquele tipo que gosta do Rio de Janeiro. Tem um estuda o carioca Rio de que não é Janeiro. verdadeiro, velho? Tem falsos cariocas. Tem gente que não gosta do Rio de Janeiro. Sim, eu sou carioca da gema. E você gosta do Rio de Janeiro. Eu sou apaixonado pelo Não Rio é? de Janeiro. Então, é um caso de amor, assim. pois é. Nem sempre, né? É porque a vida é dura. Você veja que o Igor tem sofrimento no amor dele. Não foi tão fácil. E quem é apaixonado pelo Rio sofre as dores do amor igualzinho Dores que delícias. fosse você. Sofre como um amante que sofre maltratos da sua amada. Exatamente. Tem umas coisas... Porque o seu texto, ele é muito irônico, ele é todo cheio de referências e tem umas histórias que eu adorei. Eu vou te dizer, não tem nada a ver com o texto, mas olha só. Você fica falando assim: ignorante confesso, rogo clemência e reconheço que mais facilmente ligaria seu nome à marca de cerveja do que a alguém que era uma referência em seu métier. Você está falando do Karl Lagerfeld. Isso. Aí você diz assim:
do repertório do Karl Lagerfeld, calou-me fundo quando ele diz que calças de moletom são um sinal de derrota, de que você perdeu o controle de sua vida. Gente, eu achei brilhante essa frase. Mas é dele. É dele. Mas cá entre nós, realmente você ter selecionado essa frase do Lagerfeld, não, você há de convir. Homem de calça de moletom na rua é um sinal de derrota. Não deu Há certo. controvérsias, porque hoje em Gente, dia olha, isso o que está que você muito na acha? moda. Você gosta? Tá na moda. Tá na Eu moda. gosto, confesso. Acho que com camisa de time de futebol é pior. Não, mas hoje as grandes Obrigada, grifes Sabrina. fazem Tô calça fazendo. de Não, não, moletom. não. Calça jogger. Eu acho que o tempo inteiro você faz observações finíssimas desse tipo, cheias de ironia, de brincadeira, de referências. Sim, porque sobre... a gente voltando à Lua, né? Voltando a 50 anos e essa perspectiva da tecnologia, quando eu falei o cosmos saiu de moda, é porque a gente tinha ideia, não é, Vera, de que o mundo ia ser assim, os Jetsons, né? Que íamos ter um robô a nosso serviço, etc, etc. E agora, escrevendo esse livro, e principalmente vivendo no Rio de Janeiro, e vindo a pé para cá hoje, eu estava reafirmando uma ideia de que a deicidade, ou seja, que nós vamos entrar no processo de urbanização que é o contrário, né? Deicidade não vem só de descida, não, é de aquilo que nega a cidade, que nega a urbanização, e que se caracteriza pelo alto uso da tecnologia para viabilizar coisas completamente primitivas. Por exemplo, essa fantástica coisa do celular, aplicativos, não sei o quê, para quê? Entregar marmita. Percebe? Que é uma velha atividade. Completamente. Então, quer dizer, o que chamamos de deicidade é isso, quer dizer, você, para viabilizar ainda a nossa cultura e a nossa sociedade, você tem uma alta aplicação de tecnologia para viabilizar um mundo que é completamente, a gente imaginava, há 50 anos atrás, que seria superado. Todo mundo ia ter um robô em casa e eu ia chegar do trabalho com aquele desintegrador e tal. Né? Então, E, no entanto, a gente continua com dificuldades de transporte, de moradia, de comida, Claro. muito mais precárias e banais. Eu gosto, sobretudo, porque, como você é um estudioso do Rio de Janeiro, você vai, no momento que você começa a escrever essas crônicas, você vai falar do esvaziamento do Rio. exato. E eu acho isso muito importante para nós, cariocas, nos darmos conta do que está acontecendo com a nossa cidade. Eu fiz uma tese de doutorado numa época errada, né? Errei de época. E o nome da tese era um plágio de Garcia Marques, que dizia Urbanismo em Tempos de Retração, que é o amor em tempos de cólera, né? Urbanismo em tempos de retração. E eu falava num momento em que ninguém via a retração do Rio de Janeiro, só eu. Eu falei, então, meu Deus de Deus, eu não posso ser o arauto das más notícias. Porque era o momento de que estavam prometendo a maravilha que ia ser a Copa do Mundo, as Olimpíadas, que o Rio de Janeiro ia virar Ia isso aqui. bombar. Mais um O centro do equívoco mundo ia urbanístico ficar. se chamava Porto Maravilha. Ainda tinha essa. Não, tinha uma esperança que a gente ia virar Barcelona. Eu ouvi Não, várias Barcelona pessoas também falando, não seria não, um- porque vai transformar a cidade. porque, você- inclusive, No a gente fundo, copia a gente um virou. modelo de Barcelona. Né? Já em 1993, olha como de coisa antigamente, se faz um seminário, né, que se chamava Rio-Barcelona. Isso. Né? Exatamente, a partir daí é que vem esse modelo de que revitalização do porto, as Olimpíadas, os grandes eventos, etc. e tal, isso ia ser... Mas não é uma tese que você está aqui. Aqui são crônicas tuas. E isso é que é gostoso, porque você vai passando todas as ideias da sua tese através de crônicas curtas. Elas são todas do tamanho do que você tinha no espaço do Jornal do Brasil, não é isso? Exatamente. Ou seja, 4.000 são 4 caracteres. colunas. É pequeno, entendeu? E eu via muito como um quadro, né? Quer dizer, tem aquela Exatamente. moldura assim. Eu sou arquiteto, né? A Cá também estudou arquitetura. Ela não contou para vocês, mas eu sei disso. Ela é arquiteta? Ela é designer, estudou formada, arquitetura mas e eu tô depois estudando. foi Ela capturada pela começou pela música, arquitetura. né? Eu Fui sou ao contrário, eu abduzida. comecei estudando música. Você começou estudando música Eu mesmo? estudei conservatório, aquela coisa que Você a nossa foi geração Nós fazia. piano aprendemos. e tudo. Isso. E, enfim, eu tocava piano, né? Enfim, que tem a ver com arquitetura também. Toda casa, antigamente, tem um lugarzinho chamado sala de piano, né? Nas plantas, a gente vê isso, nas épocas de 30, 40, 50. Mas, enfim, voltando, então, a tese foi um problema na minha vida, porque todo mundo dizia, por que você não publica a sua tese? É tão interessante. Eu dizia, porque eu não posso publicar num momento em que todo mundo está dizendo o contrário, não é? Então, eu tinha também uma angústia existencial em relação a isso,
porque eu comecei a escrever porque eu não publiquei a tese. Tá. Exatamente veio daí. Uma certa necessidade poética, Igor. O meu amor que tinha acabado não era exatamente igual ao seu, mas eu tinha um problema também. Mas, na verdade, foi um primeiro texto seu que deu origem a um convite do JB para você. Exatamente. Eu brinco na minha apresentação, né, que o Alexandre me ligou, eu fiz o primeiro... Foi Alexandre Machado, né? Alexandre Machado. E ele diz assim, você pode fazer um texto por semana? Aí eu disse, para mim foi igual assim, bate se você é homem, né? Repete se tem coragem. Eu respirei, falei, claro, perfeitamente, eu não sou um escritor, não é? Enfim, aí eu comecei a escrever semanalmente e aí a buscar não só coisas na tese, os primeiros textos são... Depois fui buscar mesmo em outras cidades, no nosso dia a dia. Aí eu virei um cronista mesmo. Exatamente. Do dia a dia. Eu acho que isso é que é o lado mais interessante, que você virou um cronista do Rio de Janeiro. E como você conhece a história, você tem referências, você vai fácil, Isso. né, para ter as referências. Então, você pode ir para Glazio facilmente e voltar. Exato. Né? Você não precisa ficar inventando, mas você sabe. E isso deve ter sido gostoso quando você escreveu. É muito gostoso ainda. É? Né? Agora eu só escrevo no Facebook. Aí você tem, aí saiu. Sim, porque aí O jornal acabou. O jornal acabou em termos, digamos, físicos, né? Papel, que me dava aquela moldura dos 4.000 caracteres. E aí eu voltei para o Facebook e, enfim, estou fazendo minhas coluninhas por lá. Você tem um título que nem ele tem, textos, ou chama-se Carlos Fernando Andrade só? Não, Carlos Fernando Andrade, é. E é uma página do Facebook. Numa página do Facebook. Que vai virar de vez em quando... Tomara, né? Vamos ver como é que o... Por que você escolheu Eu estou me sentindo essa fracassado. Uma tem 20 milhões, o outro tem 10 milhões. Eu não tenho nada, entendeu? Não, você Quer sabe dizer, que a gente fica uma muito... outra escala de informação, né? É muito esquisito tudo isso, porque assim... Mas São eles também chineses, ficam são chocados. chineses. É 200 milhões, é um número que não dá nem para eles realizarem. O que População do Brasil, né? Uma coisa 200 parecida. milhões é a população do Brasil. Então, necessariamente, tem que ter mais do que o Brasil nisso. Né? Tem que ter gente de fora vendo. Nessa capa tem uma coisa interessante. Essa foto é da Vera Siqueira, fotógrafa, minha amiga, mas eu tinha feito uma foto, que é esta aí, para minha tese. E, na ocasião, tinha 3 balanços. Hoje só tem 2. Ah. Então, eu acho que isso também é muito simbólico. Quer dizer, essa perda dos atributos que o Rio vem tendo, né? Mas é uma leitura deliciosa. Muito obrigado. Maravilha. A gente pode terminar com música? Mas é claro. Oba. E vai ser o quê? Eu vou cantar o meu próximo lançamento, que sai dia 26 de julho, se chama Quanto Tempo Faz. O tal clipe, que eu tô louca para É. ver. Manda ver. Vai lá. Vamos lá? Obrigado, Veronês, pela participação. Vamos ver o... Bruno Barros. Eu queria, gente, avisar para vocês Vera Barroso, correndo. estou com uma inveja de você hoje. Não, é rapidinho. Olha só, gente, eu vou sair de férias 10 diazinhos. Eu volto dia 1º de agosto. Vou deixar o Bruno com vocês e aquela loura magnífica, que é Cátia Navarro, graças a Deus. Vai ficar aqui a partir de segunda e eu já volto. Eu queria muito agradecer a tua presença, adorei conhecê-la finalmente. Carlos Fernando, foi uma glória. Igor, muito prazer. Camatos e Veronês, a gente volta segunda-feira. Mas agora a gente continua na internet, mais 10 minutinhos no Facebook, continua com a hashtag sem censura. Isso, Tchau. vai lá, Camatos. Quanto tempo faz que você bateu as asas para assim poder correr atrás de um sonho bom? Pra que ter medo de ser o melhor que você é, sem assim no meio se perder, sem direção? A vida nos ensina, sente a sua brisa, não afaste o que te faz sorrir. Leve como vento, só um pensamento que te traz paz, que te faz mais alegre em ser feliz por si só. Enfim, vai até o fim. O tempo traz respostas tão incertas que assim farão você voltar atrás. Não diz que não tenha medo de ser o melhor que você é. Só assim tudo vai acontecer. Nada é em vão. A vida nos ensina,
sua brisa. Não afaste o que te faz sorrir. Leve como vento, só um pensamento que te traz paz, que te faz mais alegre em ser feliz por si só. Enfim, vai até o fim, que te traz paz, que te faz mais alegre em ser feliz por si só. Enfim, vai até o fim. Obrigada. Linda, linda. Volta. Muito bom. Obrigada, dona Neide. Vamos lá. E aí, Bruno, onde estamos? Olha aí, eu soube que esperar cá sentar vai aparecer ali na tela as mensagens do Facebook. Que Vamos beleza. ver se sentou, Daniel. Aí, olha aí, tá certo. Cate Costa, do Rio de Janeiro. Que espetáculo essa menina tão jovem, tão segura e talentosa. Camatos em caixa alta, com certeza vai estourar. Vai mesmo. Pode rodar. Camila Vale, do Rio também. Camatos é pura luz, talento e simpatia. Tem uma voz que emana tanta coisa boa. Voa longe, passarinho. Coraçãozinho. Ai, gente. Pode rodar, tem mais. Tem aí agora a Cristina, maravilhoso. Carlos Fernando de Andrade. Maravilhoso, hein? Tem mais, tem pergunta? Tem a Jurema Brum Barreto. Pela primeira vez, vejo o tema exploração da Lua ser abordado de forma tão interessante. Olha aí, Uau. Sabrina. Sabrina deu um show de conhecimento de forma clara e muito interessante. Olha que a Jurema sabe das Parabéns. coisas, porque a Jurema sempre assiste ao programa. Tem mais? Tem Leila Maria Araújo. Igor, a separação de quem se ama dói muito, mas já cura, né? Responde mais. Acho que o próprio ato de saber quando as coisas terminam e seguir em frente e começar outro ciclo, acho que já é uma maneira de você entender que você está nesse processo de cura e de regeneração, assim. Acho que para tudo. Ai, tem mais. Lorena, orgulho desse amigo maravilhoso e poeta. Lorena é amiga do Igor. Beijo, Lorena. Te amo. Esse foi o último mensagem das redes sociais, mas daqui a pouco pode ser que surja mais alguma Gente, coisa. Kate é minha mãe. Mãe, te amo. Muito obrigada. As mães sempre mandam mensagem. Amei. Mas as mães, elas têm que mostrar. Tem um papel. Pô, mãe, Você francamente, hein? Não é? Maravilhoso. O que mais que a gente ficou... Porque esse negócio da Lua é tão impressionante. Eu queria que... perguntar Tá. o que você acha, assim, se não tivesse dado certo o Apollo 11, um fracasso danado, uma explosão, enfim, teria sido diferente a história dos Estados Unidos? O que você acha? Talvez sim, porque o lançamento, vocês lembram, da Laika e Perfeitamente, depois do Yuri Gagarin. Então, tinha essa guerra discursiva. Eu fiquei né? arrasada Os quando ela morreu. Você soviéticos lembra disso? Que a cachorrinha morreu depois. Foi, assim, um acontecimento. Pois Que então. todo mundo amava a Laika. E é engraçado isso, né? Porque não se tinha exatamente uma empatia por um ou outro, né? Pelo Yuri Gagarin ou pelo Armstrong, né? Assim, eu imagino que aqui não sou da geração, mas no Brasil isso não necessariamente se tinha uma Não, reproduziu gente, questão foi por muito televisão. anterior. O Gagarin... Gente, o Gagarin foi aquela pessoa que disse a Terra é azul. Não é por nada, não, mas uma pessoa que diz a Terra é azul. É um universo que se abre, né? Aquilo foi muito extraordinário. Ele disse, a Terra é azul, e era azul mesmo. Tanto é que ele viu, quer dizer, foi a primeira pessoa que viu. É inesquecível isso. Né? Agora, realmente, pisar na Lua... Tem a frase dele E que é muito um tempo pequeno depois. passo para um homem, um grande passo para a humanidade, que Para é a incrível. humanidade. Ai, gente, Você acha que ele ficou ensaiando aquilo? com certeza. Ele deve ter Dias pensado antes. 10 dias vezes o antes. que eu vou falar o mundo inteiro. Só o quê? Imagina. Só o Igor seria capaz de fazer uma coisa assim. De ao pisar na espontânea, Lua. né? Esse aí foi ensaiado, sim. É muita Não, loucura. e esse material, quer dizer assim, todas essas possibilidades estão traçadas, né? Inclusive da morte, que é uma possibilidade muito real, Concreta, né? Sim. Desde- Então, Coragem. essas pessoas são treinadas para morrer, inclusive. Mas, né? ô, Sabrina, olha só. Alguém falou isso, eu fiquei muito impressionada. Foi você ontem que você falou que o computador daquela época é um computador que qualquer celular tem muito mais tecnologia e muito mais expertise
do que os computadores fantásticos daquela época. Como é que a gente pode imaginar que o homem foi à Lua com um computador tão precário? Pois é, eu acho isso um desafio também de compreensão, né, do mundo, do mundo que se fazia valer ali em matéria de comunicação. A gente tem problemas de comunicação até hoje, quer dizer, é muito doido imaginar que a gente pode, tanto a partir de um smartphone, né, e, ao mesmo tempo, eles já podiam se comunicar entre as pessoas no espaço e Mas as dizem que bases. falhava muito a comunicação durante Bom, falhava a quando a gente estava em São Paulo. Continua falhando. Mas é interessante, porque a gente tem desafios de comunicação relevantes. Há muito pouco tempo, a gente consegue ver, a gente consegue aqui no Brasil, por exemplo, monitorar o nosso Atlântico e com limitações. A gente ainda não monitora os nossos rios. Então, assim, os desafios de comunicação permanecem. Hoje a gente tem a guerra no ciberespaço, né? Quer dizer, assim, a interrupção das matérias, né, da produção de energia, por meio só de uma guerra eletrônica e de uma guerra cyberespacial, quer dizer, então o desafio de comunicação permanece, né, hoje com atores múltiplos interferindo, né, e impedindo. Então acho que isso realmente tornou essa dinâmica muito também curiosa. Por outro lado, nós temos hoje uma perspectiva de exatamente, quer dizer, o que eu estou vendo, eu estou de fato vendo. Isso é uma loucura. É muito louco isso. Eu estou falando com você mesmo ou não? Não, eu posso ser Você pode ser um holograma. um holograma uma coisa muito assim, bom, né? Você já robô tem na fantástico. internet uma série de discursos que nunca aconteceram. Enfim, então a comunicação foi facilitada ou ela foi anulada? Esse meu ponto, assim, eu estudo comunicação e a gente tem esse debate, assim, até que ponto a nossa comunicação ela evoluiu ou ela está, na verdade, regredindo, assim, como que a gente percebe isso? O que você acha? Conta mais. Pois é, não, eu acho que a comunicação também depende da linguagem, não só da tecnologia. E a gente reduziu os canais de comunicação nesse aspecto mesmo, né? Apesar de toda a relação que a gente tem com outros povos e com outras dinâmicas, outras culturas, outras economias, a gente reduziu, talvez, a gente não acompanhou da mesma forma as possibilidades de linguagem, né? Hoje em dia a gente tem mais ruído também, né? Mais ruído, exatamente. Interpessoal, né? Internacional, enfim. Fazer uma provocação. Para onde você acha que tudo isso vai levar a humanidade, a gente? Não sei dizer, porque eu acho que a gente está vendo uma era de tanto pessimismo e é tão bom ver jovens que estão construindo significados significantes por meio de cultura e de outros elementos que não são só os elementos da política, da matéria, da guerra, né, da economia. E acho que esses canais são mais viáveis. Assim, a humanidade não se faz só por meio de experiências econômicas, políticas, militares. A humanidade também se faz por meio dessas experiências. Por isso que eu acho que é o fenômeno da Lua, a gente falou da Lua como poesia, da Lua como enfim, imagem televisiva, a Lua como fenômeno lúdico, a chegada do homem como fenômeno lúdico. Eu acho que a Lua traz essa interface com vários subsistemas, várias partes da nossa humanidade, né? No nosso exercício da cultura, no nosso exercício da existência humana. Eu acho que, talvez por isso, os 50 anos da chegada ao homem na Lua sejam tão representativos, né? E, na verdade, são 50 anos realmente muito diferentes. Como é que a gente está pensando no computador daquela época? Você pensa no smartphone de hoje, o salto que dá. Eu estou viva nas duas ocasiões, então é muito tempo corrido e muito pouco tempo, né? Na vida de uma pessoa, você ter dois extremos assim. E o que aconteceu nesse entre, né? Mas eu acho que a humanidade melhora, não vejo que a gente esteja indo para trás ainda não. Eu acho que a gente está melhorando. Eu tenho certeza, eu acho que a gente melhora muito. Inclusive, eu costumo dizer, quando vezes aquelas fotografias do Rio Antigo, né? Ai, mas como era bom, como era bom. Você não vivia lá. Né? Porque você está esquecendo que nesse momento aí havia escravos, as mulheres eram submetidas a um tratamento horroroso, né? Enfim, você não está vendo que não tinha esgoto. E não se discutia isso. Quer dizer, hoje em dia, quando a gente fala de relacionamentos abusivos de mulheres que podem se posicionar como seres humanos, como atores, naquela época você nem punha isso em questão. Tem um texto meu que eu uso que é Clara dos Anjos, né? Você fala do... Eu reli agora algumas coisas
como a vida da mulher era impressionantemente ruim. Impressionantemente ruim, né? Que é uma coisa que a gente não fala muito, nem sente muito, mas é um Não desastre. sente porque você não é mulher, né, Carlos Fernando? Porque eu garanto Não, a mas você que eu me lembro não perfeitamente compare assim. com a Clara dos Anjos, né? Que ela não tinha outra saída, era o bordel ou se matar. Mas a mulher... Você sabe que a gente estava conversando outro dia com uma professora chamada Lucilena Ferreira, que fez um texto, e ela está sobre a desigualdade entre homem e mulher, e ela estava dizendo que das 200 maiores empresas brasileiras, 5 mulheres são executivas, quer dizer, de 205, em 2019. E que para nós atingirmos uma situação igualitária, ou seja, em 200 empresas, 50 mulheres serão executivas e 50 homens, nós vamos demorar 120 anos, no ritmo que nós estamos indo. Quer dizer, a situação ainda é muito ruim. Quer dizer, daqui a 50 anos, vocês vão poder lembrar de mim e vão dizer, não, melhorou, realmente. Em 50 anos, as mulheres estão protagonistas mais do que 50 anos O atrás. que eu sabe, a acho gente também é que consegue- esses 50 anos hoje são 5 anos, é Isso. mais curto, né? Eu acho que a Isso. tecnologia fez... Espero, porque o que ela diz é que não. As coisas têm não certas sei. coisas que Né, vão muito quem sabe a devagar. gente É não porque esses acelere. sistemas eles estão tão estabelecidos, assim, historicamente, que eu acho Que Gente, demora. 5 anos Tem atrás coisas era que tão demoram. está muito enraizado. Não acho que Tanta coisa que a Vai gente ser fala tão- O hoje. urbanismo, por exemplo, demora, né? Demora, Tem um texto, tem um eu comento investimento. uma ilustração da revista O Cruzeiro, que é o Alfredo Agache, que é o que faz o plano Agache, o plano do Rio de Janeiro dos anos 20. Onde a fotografia é o Rio de 1950. Olha só, seriam 30 anos. E não aconteceu nada daquilo. Nada, né? Nada. Né? Mas também o plano dele não foi nem posto em Mas não prática. importa, né? Mas não- mesmo que É, tivesse sido, né? Você vê que não faz diferença, porque, na verdade, o que aconteceu mesmo foi as favelas cresceram, o Rio se esvaziou, mesmo as cidades que cresceram, como São Paulo e tal, não cresce daquela maneira. Né? Quer dizer, o science fiction não aconteceu no campo do urbanismo, embora é inegável que exista hoje um investimento em tecnologia brutal. Mas o metrô já existe desde o século XIX. Quer A dizer, gente hoje ele tem perdeu uma... um pouco os nossos apaixonados, porque eu fiquei pensando assim, o Rio de antes, não sei se exatamente era tão melhor assim, mas a gente tinha figuras clássicas na cultura, no urbanismo, e que participavam ativamente da construção do projeto de cidade futura, Nós né? continuamos tendo, temos 2 aqui. Pois é, e será que a gente não pode transformar um pouco, ou se a gente foi eu acho que capturado tem, sim. pela Eu acho que política? Porque continua. eu acho que essa Ou foram pra política Portugal. capturou. Pois é. Porque a minha impressão é que os políticos de hoje, que são as pessoas que deveriam estar dialogando com esses cariocas, essas gerações que estão dispostas a modificar a cidade e contribuir com a cidade, não estão dispostos. Então, assim, eu acho que tem uma certa diferença entre uma comunidade que resta aqui, que deseja construir, e um projeto político para a cidade, que eu acho que ainda está distante dessa nova geração, de um modelo novo de cidade. Me assusta ver dados, por exemplo, como, e aí não é só o Rio, no mundo, né, 1 pessoa em cada 4 vive numa comunidade sem assistência, né, no mundo, né, sem água Saneamento. canalizada, sem esgoto, sem... Mas Então, ainda assim, esses números eles estão melhorando. São Quer dizer, muito eles melhores, não estão. porque a gente não tem ideia de que a pobreza Sim, verdade. era rural. Era um endêmica, pouquinho né? antes, né? Era escravo. Eu sempre Mas digo esses isso. números estão melhorando. É porque realmente eles não conseguem diminuir. Uma coisa conta. que você fala muito, que o problema é a desigualdade. Porque a desigualdade é que continua. Como você diz, o rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Quando né? você tem E problema isso é que não tá urbano, não, você tem acontecendo. miséria. Miséria urbana, porque antes a miséria era principalmente rural. Né? Mas E é eu entendo complicado. isso que a Sabrina está falando também, porque eu, também acho que tem uma entendo. coisa assim de ver, sabe? Eu sou muito jovem, mas eu tenho visto coisas ficando que não eram. Assim, por exemplo, eu vejo a população de rua em bairros que antes não tinha isso. E hoje assim aumentou o número. Aumentou Eu não bastante. via no mesmo lugar, No Rio de em frente à Janeiro, mesma... isso é verdade. Isso No Rio, São Paulo também, varia, no é resto do Brasil não é, cíclico não. também, porque depende das ordens das populações Eu marginalizadas. fiz uma foto Quem agora, manda. aqui nos Arcos, agora, hoje, quando eu vinha para cá a pé, que é impressionante a foto que eu fiz. Parece um pátio de presídio. Está Aquele bando de complicado pessoas mesmo. É impressionante. Mesmo a mim, que não sou jovem,
Mas, para mim, me impressionou muito. Existe uma Mas no degradação centro aqui do Rio de Janeiro tem Existe uma bastante. degradação E visível. essa degradação Não só no também é centro, econômica, né? também é sistêmica, tem tudo a ver com o modelo que a gente escolheu. Mas, por outro lado, eu acho que tem uma esperança, sabe onde? Na ideia de que antigamente se dizia que a cidade era nociva para o meio ambiente, para o progresso, enfim, ela se estagnaria. O urbanista nunca disse isso, que a cidade é nociva. Não, a cidade não é nociva, Não. até porque a gente É. sempre entendeu que a cidade vinha contribuir para a humanidade. Exatamente. Né? Ela É vem como porque tinha uma resposta. versão de que a cidade era A altamente cidade e o impactante campo, versus o campo. o meio ambiente. Versus a população espalhada, por exemplo, como nos Estados Unidos. mas o E hoje urbanista estudioso não dizia Pois isso, é, e não. hoje tem uma inversão, né? De que a cidade, não sei bem, eu não sou especialista nisso, mas que a cidade, por exemplo, a concentração de uma população num prédio grande... É mais fácil, de de você mais correta. Exatamente, mas isso o urbanismo sempre equacionou. Por outro lado, você tem, quer dizer, hoje a grande urbanização não é mais sinal de desenvolvimento, né? Onde a população urbana cresce são nos países subdesenvolvidos. As maiores cidades do mundo hoje em dia não são mais Londres, Interessante. por né? fenômenos de desigualdade que você, inclusive, Claro. aborda. Não por fenômenos porque a urbanização nesses países, elas também são sintomáticas da desigualdade delas. E porque também houve porque é o único um lugar- investimento de tecnologia no campo brutal. Né? Exatamente. Você isola o campo e esvazia o campo, todo mundo tem que vir para cá. Claro. Né? Ô, Gente, Vera, essa conversa está muito boa, mas a só gente tem que terminar, uma né? Porque última mensagem. sexta-feira... fala. Uma última, posso ler, da Neuza Lúcia Evangelista Medeiros. Meu Deus. Estou aqui para aplaudir Sabrina. Não é porque sou mãe, risos. Só para encerrar, uma sexta-feira. Mas é verdade, valeu. ela é muito fã do Sem Censura. Isso Ah, eu que tenho que ótimo! dizer. Então Não é você pode dizer para ela que verdade? nós somos fãs Minha de mãe. você. Ai, gente, é meu coração. Foi muito bom esse programa, gente. Olha só, vai ser um ótimo. ótimo fim de semana para todos. Vai, A Boas gente... férias, Vera Barroso. Obrigada. Um beijo, até segunda. Tchau.